Olá, bem-vindo a mais treinamento do Guia do Excel. Meu nome é Marcos Ripper e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é VBA. Bom, o VBA significa é Visual Basic for Applications. Ele faz parte do pacote Office. Em todos os programas que compõem o Office, você vai encontrar o VBA. O VBA ele serve para automatizar tarefas dentro do Excel, dentro do Office, né, como um todo. Integrar o Office. Então você vai ver 10 razões para você aprender VBA. Tá? Então vamos ver aqui, nós vamos elencar alguns exemplos também. Então, o primeiro motivo é eliminar processos manuais. Eu diria até o maior motivo, na minha opinião. Por quê? Processos que são feitos hoje em 4 horas, você pode fazer em alguns minutos, fazendo uma automatização dentro do Excel. Como assim? Vamos mostrar aqui com um exemplo. Por exemplo, esse caso aqui. Esse caso é um caso prático de um cliente meu, tá? Que eu faço algumas importações de dados para eles. Eu até tirei os dados, né? Todos os exemplos que você vai ver aqui, alguns são de consultorias que foram prestadas, né? Eu tirei os dados dos clientes, ou alterei, né? Então o que ele faz? Ele tem um problema que ele recebe arquivos dos seus clientes que vêm no formato de relatório, um formato de relatório X, né? No caso aqui são arquivos PDF. Então o objetivo dele é pegar esses dados e importar dentro do sistema deles, num layout padrão. Esse aqui, por exemplo, é um arquivo gerado a partir de um PDF. Então deu um Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, né? E a gente colou ele aqui, os dados dele. Aqui você vai encontrar o nome da pessoa, o nome da empresa, a inscrição estadual, CNPJ, né? Endereço, telefone, tudo isso. Além disso, tem mais um relatório, que é um relatório chamado cobranças, onde você vai ter os dados das cobranças desse cliente, né? Então todos esses são as parcelas. Como você pode ver, eles estão todos numa linha, né? Então eu tenho que separar isso aqui em colunas, tem que identificar o que é cobranças. Então é bastante complicado para ser feito manualmente. E depois tem que jogar aqui. Esse é um dos arquivos. Isso é para um cliente, desse cliente que mandou, né? Então ele manda tipo 10, 20, 30, 40, 50, né? Ou um relatório com um monte. Então fazer isso manualmente é realmente muito custoso. E imagina que não daria para fazer isso manualmente mesmo, por uma questão de tempo, até de custo também para arrumar pessoas para fazer isso. Então isso é automatizado com VBA. Então como é que ele faz? Jogou o relatório aqui de clientes e de cobrança, né? Eu quero que ele venha para cá depois, ó, tudo separadinho, né? Nas suas colunas. Ele vem aqui em menu e vai clicar em importar arquivo. Pronto. Então ele já fez ali separação total de todos os relatórios, né? Todos os dados, separando o endereço, o nome do cliente, o bairro, cidade, CEP, UF, telefone, número do título, número da parcela, data de emissão, vencimento, valor, enfim, toda a informação que ele precisava. Ele pegou, sintetizou ela e cortou ela, né? E juntou para você somente importar. E agora bastaria colocar o próximo e depois só importar isso dentro do sistema. Então imagina fazer um processo desses, que era manualmente pegar cada uma daquelas linhas, cortando e tirando esses dados e botando nessa planilha, fazer isso tudo automaticamente. Então esse é uma grande vantagem de utilizar o VBA. Tá? Vou mostrar o código fonte, não precisa, né? Ok. Então, eliminar processos manuais eu acho uma grande vantagem. Eu acho que eu tenho mais um exemplo aqui, eliminar processos manuais. Esse aqui ele está fazendo um processo manual de pegar e abrir o Google e pesquisar esses dados lá diretamente. Então, por exemplo, aqui já está pesquisado, né? Marquês de Olinda, deixa eu ver. Pronto. Então ele trouxe automaticamente os dados que ele tem, né, no Google para Marquês de Olinda. Se eu botar um número aqui, acho que ele traz até o CEP. De acordo com a informação que você
que ele busca, ele está buscando lá do Google, lá do endereço que ele tem do Google aqui, os dados a partir do Maps dele, né? Ó, API Maps, né? Pegando esse endereço e retornando eles para o Excel, buscando de um XML do Google. Ele traz latitude, longitude, só um exemplo realmente. Ok? Então isso, ao invés de pegar manualmente, abrir o endereço e procurar esses dados e jogar, ele busca automaticamente, né? Inclusive o endereço certinho, né? Tudo com acentuação, o endereço como está escrito, né? O bairro, entre outras informações, o início do CEP, o estado inteiro, né? O país, enfim. Então, só um exemplo. Então, o VBA executa a tarefa sempre da mesma forma. Grande vantagem. Por quê? Por exemplo, você tem um processo que você faz todo dia. Abre um relatório A, pega o relatório B, pega o relatório C, junta os três, faz um cálculo em cima deles, né? Pega esses dados, bota no outro formato. Tudo isso dá para fazer feito com VBA automaticamente. E qual é a grande vantagem? Sempre vai fazer da mesma forma. O que isso impacta? Ele vai reduzir a quantidade de erros que podem acontecer. Por exemplo, você pode copiar e jogar numa célula errada, por exemplo. Você pode copiar a coluna errada. Você pode fazer o teu cálculo errado, né? E imagina o impacto disso numa empresa. Então você reduz a quantidade de erros que podem ocorrer fazendo isso sempre da mesma forma, usando o VBA. Eu acho que eu fiz um exemplo disso. Até, apesar de ser um exemplo, é que muitos deles se juntam, né? Eles são muito parecidos uns com os outros. Ele vai acabar um exemplo com o outro. Por exemplo, esse aqui reduz o serviço manual, mas também impacta de você não colocar dados errados, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então você tem um pacote, o número do pacote aqui. Eu botei sempre o mesmo porque eu só tenho esse. Mas se eu tivesse vários, daí seria mais interessante, né? O que isso aqui faz? Ele vai procurar os dados do pacote para fazer o rastreamento, buscar o rastreamento do correio e vai retornar para o Excel para dizer a data, o local, a situação. Daí o produto não, né? O produto, claro que não, e o cliente, isso aqui você preenche. Mas ele vai mostrar a data, o local e a situação, dizendo como está esse pacote. Se já chegou, se não chegou, se está em trânsito, se foi preso pela alfândega, alguma coisa. Então você vai apertar o botão aqui e cada vez que ele está piscando, ele está pesquisando um produto lá no serviço dos Correios. Ele manda esse número do pacote, vai lá nos Correios, retorna para a planilha e ainda por cima ele cria um hiperlink para cada um desses pacotes aqui, onde você vai ver na lista de rastreamentos, poder saber como é que ele está. Então eu trouxe aqui a data, o local, a situação dele. Quando eu clicar aqui em qualquer um desses, ele vai retornar todo o histórico dele de como foi feito, do que aconteceu. Então em 30/9 ele foi postado. Em 1º/10 ele foi encaminhado em trânsito para a CTE Saúde São Paulo. Se tivesse mais, cada um ele ia pegando, né? Ele ia montando cada um deles. Depois ele ia pegar a última situação que tinha aqui e ia botar aqui, tá bom? Então isso também é um bom exemplo de um trabalho que era feito manualmente, não é feito mais. Uma automatização de não pegar os dados nos locais errados, porque ia ter que abrir o correio e pegar os dados corretos e montar, enfim. Ia dar muito trabalho para fazer isso e podia realmente ter dados errados. Mas é um exemplo simples. Imagina isso num relatório. Continuando então sempre da mesma forma. Porque ele é uma programação, então ele vai lendo linha a linha do que vai ser feito e sempre vai executar aquelas linhas da mesma forma, evitando assim erros humanos. Ganhar tempo e reduzir trabalho. Sensacional, né? Hoje em dia, na verdade, ao longo de todos os anos, tempo sempre foi sinônimo de trabalho, de dinheiro, de valor, né? De custo para as empresas. Então, quanto menos tempo eu levar para fazer uma tarefa, melhor, mais eu vou economizar para a minha empresa, né? Menos trabalho eu vou ter, mais tempo eu vou ter para fazer trabalhos que hoje são postergados, porque eu tenho que fazer trabalhos manuais muitas vezes. Então, um trabalho de análise, vejo muitos analistas que acabam trabalhando muito com serviços manuais,
sempre fazendo serviços manuais porque, né, tem as suas rotinas para serem feitas, mas que poderiam ser automatizadas e ele ter realmente mais tempo para analisar números, para criar melhorias dentro da sua empresa, né, propor melhorias, desenvolver projetos, enfim. Vamos ver um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo super básico. Olha só, o que aconteceu aqui? Infelizmente, nós copiamos um dado da internet, por exemplo, um relatório grande da internet, e ele estava cheio de problemas. Por exemplo, aqui, ele estava mesclado. Tá? Isso aconteceu porque foi convertido um documento lá, que era grande, né? Ele veio em PDF e a gente precisava em Excel, então a gente usou um serviço para converter ele, mas mesmo assim o serviço não converteu totalmente. Deixou ainda lacunas onde nós tínhamos esse tipo de problema, que é a mesclagem, né? Que está mesclado. Como é que resolve isso? Não dá para ninguém apertar aqui, né? Pelo menos nas versões anteriores não dava. No Excel não dá para fazer isso. Nessa aqui até que dá. Olha, até que funciona. Mas em versões anteriores do Excel não dava, quando era a minha situação. Então o que foi feito? Um processo de selecionar eles aqui, desenvolvedor, Visual Basic, selecionar aqui, e daí ele vai fazer um loop por todas as células e vai tirar, vai dar um merge, pegando célula por célula para fazer isso. Ó, vai apertar o botão, né? Ou pode ser por lá diretamente também, chamando a macro por lá, né? Diretamente. Já terminou, olha. Então todos eles foram desmesclados, tá? Lembrando que dá para fazer isso no Excel diretamente, tá? Conforme a gente tinha visto ali, quando eu selecionei e cliquei em mesclar e centralizar, ele já arrumou automaticamente. Mas naquela situação não dava. Não dava também, acho que é por causa da versão, talvez o Excel, mas realmente não dava. Eu tinha testado e não dava, tá? Acredita em mim. Então você imagina pegar cada um desses e localizar onde é que estava o mesclar e tirando um por um, tá? Isso é só um exemplo de serviço manual que foi feito já. Por exemplo, eu tinha um problema na empresa onde nós tínhamos que identificar nas impressoras fiscais, impressoras térmicas, qual a nota fiscal, o cupom fiscal que havia sido cancelado. Mas a impressora, o nosso banco de dados, não havia gravado essa informação. Então a gente não sabia, a gente sabia apenas que era o valor X. A soma dos cupons cancelados dava X. E como é que a gente vai resolver isso? Eram centenas de milhares de somas, né, de impressoras, né, e cálculos de impressoras e registros de impressoras. Então foi feito o quê? Dentro usando o Solver, você pode procurar a respeito disso, né? Solver, então, do Excel, e usando uma automatização, ele foi lá e pesquisou e marcou aqueles itens que estariam cancelados, porque somando esse mais esse mais esse, daria o valor exatamente daquilo ali. Então daí caberia só o caso de dar uma olhadinha ali, se é isso mesmo e tal, mas já não servia aquela informação daquela forma, nós precisávamos fechar aquele valor cancelado, né? Então a gente, dessa forma, só para ajudar a identificar os erros que haviam ocorrido. Nós imaginamos centenas de milhares, e isso fazer manualmente, cada um aplicar para identificar qual é o valor que estava somado ou cancelado. Então tem serviço que realmente não dá nem para fazer manualmente. Nem até reduzir trabalho. Bom, impossíveis foi essa que eu comentei já também, né? Mas eu acho que deve ter mais alguma aqui. Esse aqui é um exemplo que eu fiz há um tempo atrás. Olha só, Reginaldo José Caim. O que está acontecendo aqui? Está tendo um problema de UTF-SCI, tá? Então, ele veio num formato de internet, num formato de dados, que você provavelmente já deve ter se deparado, onde ele pega os dados, os caracteres, que ele não identifica no alfabeto, nesse outro alfabeto, e daí ele coloca esses caracteres indecifráveis. Aqui era para ser José, por exemplo, né? Aqui era para ser César, e eu só sei porque eu olhei aqui. Rebouças, também, não tenho a menor ideia. Enfim, agora essa aqui é uma lista pequena. Imagina uma lista grande disso aqui. Uma grande, tipo, milhares, centenas de milhares. Como é que tu resolve isso? Manualmente. Dá para fazer manualmente? Né? Enfim.
Daí aqui foi feita uma função dentro do Excel, onde você vai pegar e vai colocar, ó, Fn converter o TF8, abre parênteses, seleciona o que você quer converter, fecha, dá um Enter, resolvido. Reginaldo José Caim. Copiei, colei, arrastei, já está tudo resolvido, né? Tinha até o Ângelo Boa, olha só como estava esse Ângelo. Enfim, então ele já converteu e já deixou tudo certinho, fazendo apenas isso, né? Então coisas que são até impossíveis de serem feitos automaticamente dentro do VBA. Ok. Criar funções próprias. Nesse caso já foi uma função própria que eu mostrei para vocês, né? Que é uma função para converter o TF. Tem uma outra que eu fiz também. Essa aqui ela retorna payback. O que é payback? Payback é quando você faz um investimento e você tem um tempo de retorno. Em quanto tempo eu vou começar a dar lucro? Eu vou repagar o meu investimento, cobrir o quanto eu investi. Isso se chama payback, tá? Então como é que é feito esse cálculo? Ele vai pegar aqui os meses, olha, todos esses meses, no caso 16, né? E vai identificar não só os meses, para saber quando ele começou a dar lucro, como também os dias, dentro do próprio Excel, tá? Então, dentro do VBA, no caso, né? Então aqui o cálculo do payback, onde ele vai montar essa informação, calcular também o período de datas ali, fazer saber exatamente a quantidade de dias que você tem para o retorno. Então é os meses e os dias certinho para dizer quanto tempo ele fechou. Outra aplicação que eu fiz com funções também próprias dentro do Excel foi de somar valores. Então eu quero somar todos nessa planilha que tenham a cor amarela. Então ele faz isso, por exemplo, também, tá? Basta dar uma pesquisada aqui no guia do Excel. Aqui. Somar a cor da célula, feito em 2010. Tem uns exemplos que eu vou mostrar para vocês que foram feitos há muito tempo atrás, então pode ser que não fique tão bonito assim, né? Como por exemplo esse aqui, olha. Então ele faz a soma, né, por cor da célula, dizendo vai somar essa cor aqui, essa outra, essa, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Se quiser baixar, basta colocar o nome aqui, né? E o e-mail, clicar em registro se for efetuar o download, aí vem um e-mail para você, né? Você vai clicar aqui, daí o e-mail, esse aqui é para se registrar, para você receber as novidades do site, tá? Então uma vez por semana daí a gente envia novidades do site, novos produtos, mas não vamos ficar vendendo as suas informações para outras pessoas, nada disso, nem usar em outras campanhas, é só para Excel mesmo, tá? Ah, ele está usando funções próprias, mas eu acho que ele está apontando para outra. Não, mas é só usar aqui. Eu já vou mudar ali, eu vou arrumar bonitinho. Deixa eu apagar isso. Ah, tá aqui. O problema é esse aqui. Pronto. Então ele vai somar aqui conforme a cor da célula. Ele vai pegar aqui, ó. Essa função ela retorna qual é a cor da célula. Essa aqui ela está dizendo o que é para somar. Somar em azul quando for essa cor da célula. Que daí ele está usando duas funções próprias dentro do Excel para retornar essa informação. Quando eu arrastar essa informação aqui, ó, para os outros ele já vai retornar conforme a cor que nós temos ali. Então para cada uma das cores ele vai somando ali. Não precisa, é só pegar aqui, né? Por exemplo, 729,72. É claro que se ele tivesse fora de ordem também ia pegar certinho. Tá bom? Então funções próprias são bastante úteis dentro do Excel, com coisas que não dá para fazer com Excel, a gente consegue fazer com VBA
criar as nossas próprias funções. Criar formulários e sistemas pequenos sistemas. Então, dentro do Excel, para a gente ter uma facilidade maior para o nosso usuário, então muitas vezes a gente pode utilizar de recursos de fazer pequenos sistemas com formulários ou dentro do próprio Excel mesmo, esses sistemas. Vamos ver um exemplo aqui. Então esse aqui é um sistema que foi feito em 2011, tá? Então eu estava começando a fazer o blog. Fazer para minha empresa. Então, para a empresa onde eu trabalhava, né? E não foi nem utilizado lá. Então nesse caso aqui, ó, você tem o cadastro de clientes, cadastro de itens, configurações, e aqui você tem os orçamentos. Você pode pesquisar, né? E aqui você vai ter o seu orçamento. Você pode limpar ele, colocar então uma data, por exemplo, 1º/10. Você vai colocar o código do seu cliente, colocar a situação, data da análise. Se quiser botar aquelas configurações que ele tinha botado, são esses comentários aqui da aprovação, tá? Aqui você só vai colocar o código do produto, colocar a quantidade, ele já vai pegar automaticamente. Ok? Eu vou clicar em se quiser dar desconto também, né? Claro. Automaticamente ele já vai fazer e já vai calcular. Tá bom? Clique em salvar. Daí ele já está dentro do nosso... Já está gravado, olha. Então quando eu digitar... Não sei se por cliente aqui... aqui em cima. Desculpa. Como eu disse, foi feito há muito tempo. Quando pesquisar aqui, ele já vai trazer automaticamente. Esse aqui é um exemplo simples de como pode ser feito uma automação dentro do Excel. Um cadastrinho, um sisteminha, né? Dá para melhorar bastante esse modelo que foi feito aqui, mas como exemplo ele serve, tá? Ele é um sistema que ele serve para você cadastrar os orçamentos da sua empresa, por exemplo, tá? Então vamos continuar aqui então. Então esse foi um exemplo. Esse também é um exemplo de sistemas feitos no Excel e também ele serve para mostrar uma manipulação de dados dentro do Excel, banco de dados. Então o banco de dados do Excel ele é bastante flexível, o Excel. Basicamente com todos os bancos de dados ele vai conseguir se comunicar. Esse caso aqui foi feito com Access, mas já usei com SQL Server, com MySQL, com o próprio Excel. Às vezes quando você vai fazer uma coisa muito pequena, de repente serve no Excel também. Enfim. Vou clicar aqui. É um sistema que ainda não está acabado, mas é um sistema de controle pecuário. Qual é a ideia? Ele vai ser um cadastro para controlar os bovinos, ter o controle de peso dos bovinos, vermifugações de vacinas, para saber quais são os bovinos que têm que ser vacinados, vermifugados, quais são os lotes que eu tenho de bovinos, separar essas informações, as raças, né? Então tem um controle de todos os bovinos ali, de todo o rebanho, tá? Então você vai poder cadastrar eles aqui, pesquisar eles. Esses aqui são dados de teste, né? Cliquei aqui, ele já vai aparecer aqui os dados do boi, né? O SysBov dele, data da inclusão, a raça, você vai poder alterar. Isso tudo foi feito dentro do Excel, né? Aqui você pode fazer o seguinte, pode botar um peso nele também. Aqui, ó. Então você pode colocar um peso nele já, né? Pode botar vacinações, vermifugações, alterar os dados, né? E aqui já vem os dados automaticamente já estão alterados, ok? Pode pesquisar eles aqui, né? Botar um filtro, por exemplo, aqui 13, por exemplo. Vai trazer todo o SysBov que tem um 13 no meio dele, né? Clicando 2 vezes você já vai poder alterar, enfim. Né? Você pode cadastrar diretamente, importar animais. Se você tiver uma base de dados feita em Excel já, você só vai perguntar onde está essa base e ele já vai importar automaticamente esses animais
para o sistema. Importar pesagens, você tem um sistema de pesagem dentro dessas empresas pecuárias, normalmente onde o animal vai passando, ele é identificado, é pesado, e depois esses dados são exportados, salvos em Excel ou em outro formato, e depois ele importa dentro desse sistema, e daí você tem um histórico dos pesos do bovino, né? Então essa informação é bastante importante para eles. E aqui você tem os relatórios: situação do rebanho, relatório de pesagens, relatório de vacinações, relatório de fermificações, né? Os cadastros das vacinas, cadastro dos lotes, né? Quando eu clicar aqui em relatório de pesagens, por exemplo, ele já vai exportar para você automaticamente, né? Se tivesse todas as informações, ele já ia trazer todas as informações, como data de nascimento, inclusão, enfim. Isso tudo feito no Excel, feito com VBA. Ok? E ele está buscando da onde? Está buscando do Access. Então, se você abrir o Access e olhar esse banco de dados, você vai ver aqui as tabelas. Ele está buscando daqui e está cadastrando aqui as informações que nós temos. Ok? Automaticamente. Continuando então. 8. Integração com o pacote Office. O Excel ele permite que você se comunique, o Excel, o Word, o PowerPoint, todos eles se comunicam, né, usando o VBA. Tem um exemplo que eu fiz para um cliente. Esse cliente era do governo, ele fazia ofícios. Então, qual é o problema? Qual era o problema que ele tinha? Ele tinha que todo dia de manhã criar os ofícios e enviar para cada um dos seus... Enviar não, ir lá entregar pessoalmente, né, cada um deles. Só que eles têm vários modelos de ofícios diferentes. Então, era difícil porque ele tinha muitos para serem entregues por semana. Ele tinha que abrir ofício por ofício, alterar ele, salvar, botar os nomes, botar os dados. Não podia sair errado também, bem importante fazer isso, né? Então, como é que dá para fazer isso de uma forma simples, né? Sem eu ter que ficar abrindo cada um dos documentos. Podia ser feito com mala direta, só que e foi usado mesmo. Só que é uma mala direta para cada um dos tipos de ofício. Então, ele só vai fazer aqui, ó, em documentos, ele vai selecionar qual é o modelo dele, do ofício que vai ser utilizado, né? Pode selecionar qualquer um deles. Vai botar a data da que tem a data da impressão para ele poder gerar. As configurações estão aqui, onde ele vai botar o apelido que ele deu, né, pro ofício, o caminho onde está esse documento, né? Vai ter configurado uma vez só. Quando ele criar o documento, ele já configura apontando para essa base, uma vez só e pronto. E dizendo quais são os campos que ele vai colocar dentro deles. Tá bom? Então é isso. Daí o que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o Word, vai abrir esse documento, vai gerar a mala direta de acordo com esse modelo aqui, com esses dados que estão aqui, e vai imprimir automaticamente para ele. Vou clicar aqui para ver então. Isso aqui já foi suprimido, tá? Eu só não configurei porque não achei que isso fosse interessante. É só uma alteração dentro do próprio dos como é que fala? Bom, do Regedit, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas se você estiver fazendo uma integração com o Word, você pode falar comigo que eu sei como resolver esse probleminha aqui, tá? Dá um sim ali, que é uma vez só, e pronto. Ele está perguntando aonde você quer salvar eles. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Já estava lá, ok, no ofício. Está gerando cada um deles agora, né? Se fosse vários documentos, vários modelos, ele criar vários modelos. Como é um só, ele criou um só. E foi gerado todos os documentos automaticamente. Aqui então está o nosso ofício, olha. Ofício número 1, 2, 3 e tal. Não foi configurado aqui, né? Mas tudo que fosse configurado como uma mala direta, ele ia montar dinamicamente para você. Então todos aqueles 124, 125, né? Todos que estavam configurados, ele imprimiu e gerou automaticamente. Tá bom? Então é só uma forma de mostrar como é que foi feita essa integração com o Office, né? Usando outros softwares do pacote Office. Ok?
Então, compatibilidade com as versões do Office. Esse mesmo, ele está usando um Office 97 2003 lá no tribunal, né? Então, vê como a compatibilidade foi feita com o 2013, Office 2013. Então, faz mais de 10 anos e o VBA ainda está usando aquele código e ele funciona perfeitamente. Compatibilidade com versões do Office. Né? Esse aqui ele também mostra, também foi feito, acho que foi salvo em 2003, 97, 2003, esse aqui também. O que ele faz? Também é um exemplo de automação, também é um exemplo de tarefas que não dá para fazer manual, até dá, mas dá muito trabalho. O que ele faz, basicamente? Ele vai pegar, você tem as informações aqui das configurações do arquivo, onde ele vai salvar tudo isso, né? Vou botar um nome aqui para ele. Né? Onde ele vai salvar. Número do lote, se quiser botar. Né? Os dados, onde você vai botar os dados dos participantes desse convênio, por exemplo. E ele vai gerar automaticamente num layout definido pela empresa. No caso, eu acho que era um plano de saúde. Então ele já vai gerar automaticamente para exportar para a empresa esses dados. Basicamente a pessoa só configurou, vai clicar o botão aqui. E ele vai gerar o arquivo nesse formato aqui, olha. Com os headers, né? Subheaders, aqui os dados das pessoas que estão ativas nesse plano, os valores, né? Aqui todas as informações. Então, tudo isso seria muito impossível de fazer manualmente, feito dentro do VBA também, tá? Isso foi feito no Office 97, que era o que ele tinha lá, 97 2003, certo? Então, mais um exemplo de automação. 10. Continuidade da versão. Então, a Microsoft até pensou em tirar o VBA, mas a comunidade que trabalha com Excel não deixou mesmo. Isso é uma gritaria, por quê? O VBA ele é utilizado desde os primórdios, desde a primeira versão. E hoje em dia muitos sistemas foram feitos com VBA, muita automação. Né? Então muita coisa ia parar de funcionar no mundo, eu já diria. Tá? Então muita gente que depende muito do VBA ia ter um grande problema. Aqui, destacar-se profissionalmente. Então o 11, obviamente, destacar-se profissionalmente, porque não é todo mundo que sabe VBA, realmente não é. Né? E vocês viram aqui o poder do que dá para ser feito com VBA. Então, profissionalmente, é muito fácil de uma pessoa que trabalha com VBA, que sabe VBA dentro de uma empresa, se destacar. Porque nas suas próprias tarefas ela já vai conseguir melhorar o seu processo, fazer com que aqueles processos, muitos sejam automatizados, sejam criados novos sistemas, nossos sistemas para controles internos, né? E até você vai poder ajudar outras áreas, ou até dentro da sua área, né? Tornando-se um profissional imprescindível para a sua empresa muitas vezes. Aqui eu procurei por esses dados dentro da internet. A única coisa que eu achei foi dentro do LinkedIn. Procurei VBA Excel, competência dentro do LinkedIn. Então, dentro do mundo todo, que botaram o nome VBA Excel, eu achei 23.279 usuários. Bastante, é muito pouco, realmente. Realmente muito pouco, né? Então ali, 23 mil pessoas apenas que a gente achou dentro do LinkedIn. Tá? Eu não achei estatísticas para dizer quantas pessoas são, mas isso aqui já serve como uma base para você ter uma noção da quantidade de pessoas que sabem VBA dentro do Excel. Muito mais que isso, mas mesmo assim dentro do LinkedIn é isso que a gente achou. Tá? E por fim, né, a gente tem um curso de VBA Excel sensacional. Não é porque eu fiz, mas foi bem feito mesmo. Ele ensina desde a lógica de programação, que é imprescindível para você aprender qualquer linguagem de programação. Você tem que aprender lógica de programação, e muitas vezes em alguns cursos você não vai ver isso. E depois explicado como programar em VBA. E tudo isso de uma forma super didática, com exemplos práticos que você vai pegar passo a passo e vai alcançar um nível alto de VBA, para que você possa criar suas aplicações, para que você possa automatizar tarefas dentro do seu
ambiente de trabalho, tá? Então, entrando nesse endereço que eu coloquei aqui, você vai conseguir fazer isso tudo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, mais esse treinamento. Espero que tenha sido útil para você, tá? Se puder compartilhar, por favor, agradecemos. Né? Dá um joinha também, agradecemos. E se quiser, assine o nosso canal. Nós tentamos sempre criar novos conteúdos que sejam relevantes sobre Excel e VBA, né? E a gente toda semana está postando alguma coisa, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima.